Oi, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É, eu tenho recebido muitos pedidos, assim, não muitos também, né? Alguns pedidos, porque tem gente que realmente não gosta de falar sobre isso, mas para a gente voltar a falar sobre questões do luto, né, às quintas-feiras, porque foi eu mesma que sugeri isso, então eu vou voltar a falar. Eu acho que inconscientemente acabei fugindo desse assunto, né? Uma porque quando você tá com alguém muito próximo, enfermo, né? Passando por uma situação delicada, eu acho que é uma das coisas que a gente menos quer pensar é sobre a morte, né? A gente não quer falar sobre isso. Então, eu acho que até foi uma defesa, né? Uma autodefesa de não falar sobre isso. Mas existe um aspecto da morte e essa morte pode ser a morte física, pode ser o luto, né, propriamente dito, ou pode ser uma situação muito difícil que a gente passe, por exemplo, receber um diagnóstico que não é favorável, que não é bom, receber uma notícia que você está com câncer ou com uma outra doença que não tem cura, ou não que o câncer não tenha, né, mas assim que é uma coisa grave. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a quebra de uma amizade, enfim, injustiças, né? Tudo isso também caracteriza um luto, né? Uma perda. Então, um dos aspectos do luto é a questão do choro, né? Como o choro, ele é uma é como se fosse uma válvula de escape, né? Como se fosse uma panela de pressão que a gente fica tão sufocada, a gente fica tão angustiada. E voltando a falar do luto, né? Com a dor do luto, que a pressão no nosso coração é tão grande, a dor é tão grande, e que a única coisa que o nosso corpo faz, que o nosso coração consegue expressar é o choro, né? É, eu lembro de quando, na perda das pessoas que nós perdemos, eu lembro que eu não conseguia falar nada. E muitos dias, eu passei chorando, assim como todas as pessoas que perdem. Mas a lágrima, ela simplesmente escorre do nosso rosto, do nosso olho. Porque elas ajudam a gente a expressar a nossa dor pela perda, né? E elas aliviam a alma, as lágrimas aliviam a nossa alma. E eu creio que Deus já nos fez e nos preparou para esse momento, para passarmos por isso. E Ele preparou as lágrimas para que a gente pudesse ter esse alívio, né? Então, às vezes as palavras, elas são insuficientes para expressar os nossos sentimentos de dor, de perda. A gente não consegue muitas vezes falar o que está sentindo. E aí o problema é que sempre tem alguém que fala para você: não chora, não chora, não chora não. Como se chorar fosse um pecado, né? Como se chorar fosse algo negativo, mostrando fragilidade ou enfim, fraqueza, né? Fragilidade é isso mesmo que a gente sente. Vulnerabilidade, eu acho que é isso que a gente tem medo de mostrar. Vulnerabilidade e o choro, as lágrimas, elas mostram exatamente isso. O quanto eu sou vulnerável, o quanto eu sou frágil a essas situações. Mas não escute esses conselhos, porque chorar alivia a alma. Então chora, sabe? Quando você tiver que chorar, chore, 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 tudo que você tem que chorar. Eu chorei muito, 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 e eu, até hoje, cada vez que eu lembro, cada vez que a saudade aperta, eu choro, as lágrimas saem, porque é o coração que está chorando. E Jesus, ele mostrou toda a humanidade dele quando ele esteve aqui entre nós, que ele chorou.
Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou pela morte do seu amigo. E se Jesus chorou, você acha que eu não posso chorar? Você acha que você não pode chorar? De forma alguma. O choro faz parte da nossa humanidade. E a palavra de Deus diz, e Deus fala conosco através da sua palavra no Salmo 6, verso 6, diz assim, é o salmista expressando a dor do coração dele. Ele diz, eu estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Você já passou por isso? Deixar o travesseiro encharcado de tanto chorar? Um outro salmo diz assim, o Salmo 39, 12, a primeira parte. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, não te cales quando choro. Nós clamamos ao Senhor através do choro. Em Apocalipse 21, 4, diz assim, Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Glória a Deus por isso, porque é o Senhor que vai enxugar as nossas lágrimas, porque Ele venceu a morte. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele venceu a morte e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, chore quando você tiver que chorar, porque existe alguém que enxugará todas as nossas lágrimas. E um dia nós celebraremos a vida eterna ao lado dele, e não haverá mais dor, não haverá mais nada que nos traga esse peso, essa sensação de perda. Em nome de Jesus, busque a Deus e entregue-se ao único que pode fazer e com que a morte, já fez isso, que a morte foi vencida. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece cada história, cada lágrima que foi derramada, que está sendo derramada. Eu não sei os motivos, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, consola cada coração, Pai. Enxugue as lágrimas, Senhor. Aqueça o coração. Que o teu amor seja visto e recebido por cada um nesse dia. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nossa, nós extrapolamos os 5 minutos. 5 minutos ficou só na vontade hoje. Mas um beijo no seu coração e fique com Deus, tá bom?